Bom, as 4 ficaram habilitadas então para Magnus, a Préstimo, a Félix, Fernando Stroich. 2 a mais. Essa é a abertura do segundo envelope já, tá? Não é do primeiro ainda. Legal. Parte de onde? Você tem caneta aí? Eu tenho. O primeiro foi a habilitação. Sim. Por exemplo, a documentação da empresa. Agora é mais rápido, não só. Agora é rápido, na análise dos preços. Os preços estão também no projeto pago. Os preços estão estabelecidos no projeto pago. Limite máximo. Agora entra os descontos. Agora é o leilão. Ainda menos. Ainda bem que é só projeto, senão a Miranda tava aqui. Tristeza, filho. Acho que é fácil. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Lá em cima, tchauzinho. Tá ligado? Uhum. A câmera e os microfones. Olha, faltou só a assinatura. Eu nem acredito que mas ela não achou o processo. Acho que daí vai virando as próximas que vocês sabem mais. R$159, 491 e 24 era o valor máximo. O Fernando deu 74 mil. A Félix Engenharia deu 125, 22307. Grampeador. O que chama o grampeador? Aquele preto lá? Esse é do outro. O. É. Tem pouco documento. Empréstimo 120 763 73. E a Magnus 122 958
0,0. O cara perdeu o controle sobre isso aqui. Você tem estouro solar? Faz aí 159, 491, 0,23. Divide por 2. Por 2? 79, 150. Vai ser você tem ainda aquele. Você tem ainda aquele cálculo lá? Abre lá, tem que fazer. Não tem o celular. Porque assim, ó, Glaucia, quando a empresa dá um desconto superior a 50%, a lei permite a gente fazer um cálculo para ver se a proposta que ele fez seria inexequível. Como ele deu um desconto superior a 50%, como a gente faz esse cálculo? A gente soma as empresas que deram desconto superior a 50% e as que deram inferior a 50%. E faz uma média entre as empresas que fizeram o desconto inferior a 50%. Ela não pode ultrapassar aquele valor. Se o valor dele estiver abaixo dessa média, ele é desclassificado por inexequibilidade da proposta. A média das que deram mais que 50%. Menos que 50%, desconto menor, né, que 50%. A gente faz uma média, por exemplo, aqui tem 3 empresas, eu vou somar as 3 e dividir por 3, vai dar uma média delas. E esse valor que a empresa que deu superior o desconto a 50% não pode estar menor, entendeu? Não pode estar menor que a média que a média das 3, senão é considerado inexequível. Isso é baseado em quê? Tem uma parte da lei que fala isso. Eu não lembro certinho agora onde está escrito. A 866 ou a do município? A 866. 866. Mas sempre vai dar menor, né? Então, geralmente eles não dão superior a 50%, mas ele deu, pelo visto já deu, 160 mil, 50% é 80, né? Qual é o valor máximo de qual? 159.491,23. 50% disso seria... Fala para mim as propostas de todas as empresas. 125, 223,07, 120, 763,73, 122, 958. Redondo? Aham. E qual que é a deles? 74. Redondo. Executiva, né? Em cima da média aritmética, ele está dando 53 com mais 33, dá 86%. Quanto deu a média? 110, 736. Quanto está sendo claro aqui? Embaixo. Também pensei isso. Mais uma vez. Quanto que deu a média das 3 empresas? Vocês fizeram isso? 122, 981 e 6.
E o valor que ele deu tá superior mesmo, desconto a 50%, né? 52% de desconto. 52? 52. Eu não entendi qual que é essa regra. A média das empresas acima de 50%. No caso, só tem 3. Não, ele deu o superior. Aí a média das outras 3, na a verdade. média das outras. Ele não poderia dar um valor menor. Nossa, Nossa, mas não abre nada aqui, né? Você não tem essa do usuário? Hã? Do usuário não abre? Não tá abrindo. O que você acha aí do seu celular? Onde que é que tá escrito? E qual? Isso não abre nada, essa maravilha. Na verdade, é 70% da média aritmética dos valores, do valor médio das que tiveram proposta mais de 50%. Então, essa média aqui, você tem que achar 70% dela. Quanto que deu a média? 122. 981 vezes ponto 7. Bom, é assim que eu calculo 70%. Você pode falar. 86 mil. Então, ela não pode ser inferior a 86 mil, artigo 48. Isso, é esse aí mesmo. 87,2 centavos. Então ficou 12 mil a menos. Então, ela é inefetiva. Portanto, a empresa que tiver Artigo 48? artigo Eu não 48 lembrava mais, faz tanto tempo. Olha o que é isso. é a administração 8666. Eu vou precisar escrever na ata também. Nossa, ainda bem que tem um exemplo, porque eu não consegui entender o que você estava vendo. Tem uns lugares que tem exemplo mesmo de como é. É isso que eu te falo. Tem de ter um treinamento. Não pode simplesmente jogar o povo na fogueira. E não tem esse treinamento. Pois é. Para quem está aqui, Se tiver de paraquedas aqui. você está valendo o quê aqui? Você não sabe nem o que você tem que valer. Como?
tinha lá no computador explicando. O que você está procurando? Não, porque eu tinha esse negócio aí dos cálculos tão certinho lá no computador aqui. Eu estou no meu celular. Você abriu um ainda. Quer ver? Quero, que eu devo ter que escrever na ata. Pela primeira vez na TV, a Préstimo vai conseguir pegar um projeto. Participou de outros. Já participou ano passado. Ela entrou no recurso, né? É. Execuído nos dois itens. Nesta linha serão somadas todas as propostas que tiverem valor acima de 5% do orçamento. Ela é tanto abaixo da média aritmética quanto a menor que 70% do valor da administração. Somente participarão 70%. Ó, são considerados inexequíveis valores que 50% abaixo, menor que a média aritmética, os três valores acima de 50%, que seria 122.981,60, ou 70% menor do que o valor que a administração deu. O valor da administração é 159,491. Não, mas daí não dá 70%. 70% É. da média dos que tiveram mais de 50%. Pelo menos é o que Sim. Não, tem duas possibilidades. Quando ela já dá o Se orçamento, ela for menor que 70%, para estabelecer o limite de 70%, para estabelecer o limite de 70%, é necessário primeiramente conhecer os valores indicados. Média aritmética dos valores. Nesta linha serão somadas todas as propostas que estiverem com valor acima de 50% do orçamento, portanto, somente participarão do cálculo as empresas que tiveram ofertado proposta acima de 200 mil. Nesse caso aqui, né, que ele está fazendo nesse um caso comparativo. aqui, todos, exceto ele. Aí a média aritmética será calculada com base na somatória e divisão pelo número de propostas somadas. 122.981. Isso, é uma média. No que diz respeito ao valor orçado, valor orçado pela administração, aqui foi de 400 mil. O índice de execuibilidade, considero 70% diante dos valores A e B, qual o menor valor, conforme o dispositivo legal. 362 e 500. Pois bem, sobre este valor será calculado o índice de execuibilidade. A empresa que ofertar valor menor que 70% da média aritmética será considerada desclassificada. Que aqui nesse caso foi 253.750. E nesse aí foi 84 mil. Né? Isso. Por execuibilidade.
Quanto? O menor valor? Não, para a média. 70%. É, com 70%. 86.087,12. Isso que eu vou escrever aqui, que é a média. Média de 122.981,60. 70% deu 86,97. 122. 981,60 e 70% do valor será 86.087 e 12 centavos. Tem que assinar todas as folhinhas. Tinha que vir a declaração. Mandou. Então, a próxima empresa empréstimo. Mandou. Essa última. Na outra teve uma empresa que mandou o primeiro envelope, a declaração. Está no edital. Nesse caso, no segundo envelope, é só a proposta de preço. A gente antigamente estava colocando a declaração de cessão de direito patrimonial. Só que aí a gente entendeu por bem passar isso para o contrato. Daí só a empresa que ganhou precisa dessa declaração. Não todas que estão participando da licitação. Daí a gente mudou agora nessas outras, só vai ter mesmo a carta proposta. Não vai ter mais isso. Mas nessa licitação específica? Nessa ainda tinha. Daí todos apresentaram. Precisa. Investir. Devia fazer a ata.
Na outra empresa da cozinha popular foi um pouco mais esperta. Ela deu um desconto assim de 49. 49 uns quebradinhos. Assim. Daí você não consegue fazer esse cálculo. Mas já teve, ano passado, teve algumas empresas que também foram desclassificadas assim. Daí foi bom, porque eles pararam de dar um desconto absurdo, sabe? Porque pra que tanto desconto, né? Porque você não já trabalha com uma média mínima mesmo, Sim. Não É, é uma média média. exatamente. Me diz uma coisa. Isso só vale quando o desconto está acima de 50%? Isso é o único jeito. Você precisa, né, dessa empresa. Se tivesse algum representante da empresa aqui, ela poderia dar um valor abaixo? Por ser microempresa, não tem uma coisa assim? Tem, mas todos aqui são microempresa. Daí ninguém se sobressai sobre ninguém. Uma só fosse. Isso. Aí, por exemplo, assim, todas são empresas de grande porte. Aí uma é de pequeno porte. A diferença entre o valor ofertado da de grande porte e da de pequeno porte deu o limite de 10% de diferença. A de pequeno porte, ela tem direito, se ela estiver presente, de ofertar um valor menor. Aí ela tem 5 minutos para ela pensar sobre o assunto. E se ela ofertar um valor menor, a outra não pode assim dizer ainda, então, mas eu vou cobrir. Não. É só quem tem direito a empresas de pequeno porte. Se uma oferece 50 mil, a de pequeno porte fez por 55. Então aí ele pode chegar nos 49 mil e ganhar. 49.999. Pode ser 1 centavo de diferença. Entendeu? Só precisa cobrir a oferta do outro. E o outro não pode falar nada. Não. Mas normalmente aparece só microempresa. Né? É bem difícil aparecer empresa de grande porte, assim. Não é? Mas aparece quando é obra. Né? Já aconteceu isso, assim, em obra. Tem empresa de pequeno porte e cobriu o valor. Às vezes até eu esqueço disso, mas eles lembram. Quem participa da licitação, quem vem participar de pequeno porte já está esperto, né? Já estão com a orelha em pé, tá esperando. Aí, às vezes a gente esquece e fala, não, mas tem um negócio lá da empresa. Ah, é verdade, vamos calcular aqui. Eu não consegui encontrar um artigo que fala que isso só acontece quando dá um desconto maior que 50%. Então, mas como que você vai fazer o cálculo se não tiver o desconto maior que 50%? Só pelo cálculo aí que ele mostrou. Ah, sim, mas por exemplo, se a pessoa tivesse dado aqui, quantos por cento de desconto essa pessoa deu? 53. 50%. É por causa disso, porque... Não, mas se a média dessas pessoas que deram as ofertas, por exemplo, fosse muito próximo aos 50%, ele conseguiria. Mas é que o somatório você faz das empresas que tiveram um valor superior a 50%. Por exemplo, numa licitação de 100 mil reais. Uhum. Aí todas deram... Se 3 empresas deram a proposta de 51 mil a 55 mil. Uhum. E só uma deu 45. Ela ganha. Porque está maior do que 70% da média das outras 3. E não entra na exigibilidade. Isso daí eu só sabia que era só superior a 50% que a gente podia fazer o cálculo. Porque assim... Não, mas é superior. É. Né? Tipo, uma deu um desconto superior a 50%. Todas as outras não. Quase 50%. Mas daí ela fica ainda exequível. Fica. Isso. Normal? Porque a média dela, se vai dar 70%, sim. Vai dar mais. Por isso que depende muito do valor que as outras empresas deram, né, para fazer
o cálculo. Sempre. Aí quando tem uma maluca no meio que dá. Assim, é ruim quando tem muitas que dão valor baixo. Mas quando tem uma só perdida no meio. Aí dá pra ver que ela tá muito fora de contexto. Isso. Né? E aí quem ganha a licitação é quem tem o menor valor das exequíveis. Isso. E mesmo assim a gente abre prazo de recurso. Né? Só não abriria se todas as empresas estivessem aqui e dessem um termo de renúncia da fase de recurso. Senão, por exemplo, não tem ninguém. Então eu abro 5 dias de recurso para qualquer empresa se manifestar a respeito da decisão da comissão. Que foi o que a gente fez também na análise de documento. A gente suspendeu. Era a primeira vez também que o William estava participando. Daí a gente suspendeu a licitação, mas a gente já faz isso comumente, porque vem muita empresa participar. Então a gente não consegue analisar na hora a documentação. Quando assim, às vezes vem uma empresa, 2, 3, até dá. Mas a maior parte das vezes vem muita empresa. E aí, tudo bem? E aí a gente suspende a reunião para análise de documento. Daí analisa tranquilamente a documentação, chega numa decisão, faz um julgamento, né, faz uma ata julgando quem foi habilitado e inabilitado e publica. E os representantes da empresa então são dispensados? São dispensados, porque a gente suspende a licitação por tempo indeterminado. E aí, depois disso, a gente analisa o documento, é feita uma ata, é publicada essa ata e encaminhada para as empresas por e-mail. E aí eles têm um prazo de 5 dias úteis para entrar com recurso contra a nossa decisão. Daí foi o que aconteceu, tanto na Cozinha Popular quanto no CEMEI. 2 empresas entraram com recurso. Aí a gente analisou, uma das empresas acatou o recurso e a outra não teve a inabilitação. E aí a gente manda essa decisão vai para a procuradoria e vai para o prefeito, então ratifica. Aí depois disso é marcada a abertura do segundo envelope, que é essa. Aí agenda a abertura. Dessa fase de habilitação, se a pessoa discordar, a única coisa que ela pode fazer é entrar judicialmente. Depois dessa fase de recurso contra a razão, a única coisa que ela pode fazer é entrar judicialmente contra a decisão da comissão. A mesma coisa na fase de proposta. Por exemplo, o Fernando ele pode entrar no recurso, a hora que a gente abrir, vai mandar o e-mail para ele, vai receber e tal, e ele pode entrar com recurso. Não, discordar pelo que ele vai apresentar lá. E a gente vai analisar, vai também, se precisar, conversar com o procurador, qualquer pessoa que precisar, dar uma decisão, e aí essa decisão é levada para frente. A decisão é da comissão, apesar da procuradoria ou de qualquer pessoa emitir algum parecer, a gente tem livre decisão no que a gente quer fazer. Se eu discordei, não quero, por causa disso, dou o meu ponto de vista e vou para frente. Essa última aqui mesmo de CEMEI e Nilza Pepino, o Leonardo, ele, não sei se ele leu meio rápido, mas ele também não entende muito a parte técnica, daí a gente tinha habilitado a préstimo. No parecer dele, ele deu para inabilitar, porque ele entendia que não tinha comprovado a parte lá do PSI. Mas daí eu reiterei o parecer, reexpliquei para ele como que a gente tinha chegado na conclusão que ele tinha comprovado e mandei de volta. Daí ele entendeu. Daí ele voltou atrás da decisão, falou não. Daí ficou em comum acordo, sabe? A decisão da comissão com o procurador. É importante ter o respaldo. Sim, exatamente. Aí ele voltou atrás da decisão dele, daí a gente habilitou a préstimo e ela ganhou. Então, assim, acontece muito de variadas coisas na licitação. Na da Cozinha Popular, por exemplo, tem essa declaração de cessão de direito patrimonial que deveria ser apresentada no segundo envelope. O cara me ligou e falou assim, eu apresentei no primeiro envelope. Eu falei assim, entra com recurso. Entendeu?
Aí a gente entra num jogo assim, eu vou mandar para a procuradoria. Por quê? Porque, sendo estritamente legalista, você tem que seguir o que está no edital. Só que o Tribunal de Contas tem dado muitos pareceres de que você não pode ser, como é que fala? Eu não sei, excesso de formalismo. Estão dando muito parecer nesse sentido, que a comissão está agindo com excesso de formalismo. Então, por exemplo, qual é a diferença da declaração ser apresentada no primeiro ou no segundo envelope? Vai mudar o desenvolvimento do projeto, alguma coisa? Vai ocasionar algum prejuízo? Entendeu? Mais nesse sentido. Eu entendo que não, né? Então, com base nisso, aí a gente pode classificar a empresa novamente e voltar atrás da decisão que a gente tinha tomado. Entendeu? Então, possivelmente, se a gente desclassificasse a empresa, mesmo ela entrando com recurso, alegando que foi apresentado no primeiro envelope, e ela entrasse com recurso, uma representação no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ia mandar voltar atrás. Porque não houve a falta do documento. Exato. Só um engano na apresentação. Uhum. Mas tem gente que quer agir assim, tá escrito aqui, então assim, não dá mais, a gente não consegue mais fazer isso em licitação. Antigamente conseguia. O pessoal desclassificava, inabilitado, não falta uma vírgula, um negócio fora do lugar, entendeu? Mas o tribunal começou a dar muito parecer contrário e até a chegar a, se a comissão se o tribunal entender que houve algum dano ao erário, de a comissão responder por isso. Entendeu? Então, por isso que a gente está sempre agora pedindo parecer jurídico, conversando, indo atrás de aprender, que é muito coisa assim que a gente não consegue ver em tudo que a gente estuda, lê, né? É muito coisa que aparece, porque é documento, coisa diferente que aparece, então você não consegue ver tudo só de estudar. E olha que eu já estudei muito sobre licitação, mas você não consegue ver tudo, lembrar de tudo, ver como é que é. O Leandro está participando faz tempo também, mas sempre é uma coisa nova assim que aparece. Sempre é uma coisa diferente. Não é fácil não. Mas estamos aí para aprender também. Os valores eles ficam anexados no processo? Todas as propostas, tudo que é aberto. Um envelope fechado. Das outras é devolvido. Devolvido. São todos devolvidos para as empresas. Quem não abriu o envelope fica aberto, fica dentro do processo só os que foram abertos. Os outros são devolvidos para as empresas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra um mês atrás, mais ou menos, quando a gente pegou aquelas caixas da salvadoria? No terminal intermodal? Aquilo lá era do terminal intermodal ou era do aeroporto? Do aeroporto? Do terminal? Tá tudo lá naquele armário lá do lado lá da flor. Da planta. Da flor não. É que umas caixas, essas mais gravinhas assim, né? Tem caixa, ou essas caixas de papelão de processo, ou... Parece que você tem que sumiu o CD que veio da SAC lá do aeroporto. Não sei não. Sumiu o CD. CD com o quê? CD com o quê? Tá gravando aqui. Tá. Então, não. É do aeroporto lá de Florianópolis. Isso não acontece em Maringá, só pra deixar claro. Florianópolis. Mas no caso, vai que lá do aeroporto de Florianópolis. O que faz desse jeito? Simplesmente some assim e fica preso mesmo? Ah, tô com medo, hein? Agora, uma dúvida não, uma coisa. Porque eles antigamente não, desde que eu comecei a cuidar de licitação ali junto com a Eliane, a gente fez ali uma pasta de mercúrio chamada CEMOP Licitação, e que o combinado era todos os documentos referentes à licitação estarem lá. Então daí a pessoa monta lá licitação e o segundo, uma pasta licitação e uma pasta dos documentos mas todos. Não é aqui, na realidade, não é aquele CD que foi montado para ir. Então, mas mesmo assim, tem um CD que veio.
da sala, quando veio aquelas caixas lá, dentro da documentação veio um CD com o scanner de tudo aquilo que estava sendo entregue. E esse CD estava no meio desses documentos, simplesmente sumiu. Acho que tem até folha que sumiu de lá de dentro. Lá no caso do aeroporto de Florianópolis. Então, já falamos sobre isso mais a fundo. Você vai entrar em pés? Dia 14 de maio, outro dia 3 de junho. Nossa, que sorte. Já passadinha pra Florianópolis. Já você de Florianópolis agora. Estou no aeroporto. Então eu vou ter que receber. Seria entregar no dia. Que bom, hein? Às 3, né? Ai, gente. E se eu usar na vida sua, sorte na minha? Eu acho que você escolheu um dia proposital. Ah, sim, eu olhei assim, quando vai ser a entrega da fiscalização? Você se programou. Deixa eu programar nas férias, tu me recebeu. Eu tenho certeza que ela fez isso, tá, William? Certeza. A terceira, Ela falou que ia fazer isso. são 4 entregas. Ele recebeu a primeira, recebeu a segunda e vai receber a terceira. Olha que legal. Ai, Deus. Todos eles. Pelo menos já estou me livrando de temas agora. Mas a quarta não, a não ser que ele peça uma inscrição dias. Ele bate pro Júlio, não, ainda não vai bater. Só se ele diz 60 mais 60. Aí bate nas outras Não, tenho séries. certeza que vai acontecer isso. É. Pela lei de Murphy. Altera as férias. Então, se não bater, eu altero. Altera pra dar certinho. Senão você pede licença prévia. Ai, não tem. Pega um atestado de Licença psiquiatria. eleitoral, sério. Certo. Tudo certo. Não fechou. Você vir lá uma licença eleitoral perdida no meio de uma semana, você já sabe o que é. Sem entrega. De qual que é que vão entregar? Eu, quando eu vi idoso, Nossa. todas as entregas, ele que pegou. Aí, ó. Uma vez eu tava de férias, outra vez eu tava de férias de novo, não foi? Mas foi licença médica. Foi a licença médica. E dessa vez eu tô de férias. Bom que ele já tá bem por dentro, né, do assunto. Eu acho que já tinha que trocar o fiscal. Mas todo o trabalho de analisar, pelo menos foi ela que fez, né? Eu fiz certinho. Deixou bem organizado. Mas quando eu entrei aqui na CNOP, uma coisa
Agora que esse ano fazer ato, é isso? Exatamente. A oitavo período, ela vai ser cancelada a família acessibilidade. Não sei, velho. Estou mais acompanhando. Depois que eu saí da gerência, eu abandonei. Com tanto problema na cabeça, eu ficar cuidando de problema antigo. É o Nico que está na gerência. Na Zad. Quem? Maria Zad. Ela que era gerente antes de eu entrar. Ela tem uma formação técnica ou não? Segundo grau. É que lá em Florianópolis, eles contratam a gente assim. Você já finalizou ou está finalizando? Finalizei. Quando? Em dezembro de 2017. Você pensou em curso para aeroporto? Aeroporto eu não fiz, não. Poxa, quando eu fazer os planejamentos, Tinha uma vaga só. e aí? E já conheço essas coisas, né? Só era uma vaga. Na prefeitura de Florianópolis, geralmente quando é uma vaga só, Ah, que nada, lá. já está reservada. Eu fiquei tão feliz de ter participado do concurso passado. Vou fazer o de Mandaguaçu. Mandaguaçu é 20 horas, paga 5 mil reais. E é convertido. Para ir todo dia, voltar. Dá até pra morar lá e se ligar no Mas é trânsito. meio período só, nem compensa o trem. Ah, comprei. Só o trânsito de Maringá de manhã Mas Mandaguaçu não tem nada, gente. tem paz. Mas mesmo que o trânsito é rapidinho. Você precisa de um hospital, você tem que ir em Maringá. Você precisa de ser o que? Você O tem que ir Celso em é um Maringá. negócio muito. Ah, se eu tivesse um trabalho lá em Mandaguaçu, eu nunca ia morar em Maringá. Eu morar em Mandaguaçu. É bem possível eu comprar uma casinha por lá, né? E O bom é morar que a melhor parte é que sobra bem perigo pra você fazer particular. Dá pra você continuar acompanhando. Então eu faria É opcional. Mas dá pra mim pegar minhas obrinhas, cuidar, fazer aquela pistolinha depois ou de manhã ou de tarde. Ai, eu olho sinceramente, se eu tivesse trabalhando meio período, o outro meio período ia dormir. Tem que fazer dinheiro. E daí à noite eu dormia mais uma vez. Ainda bem que eu podia passar nesse negócio. Não tem arquiteto lá. Não, tava só pra engenheiro. Não desses prefeitos. Não tem arquiteto. O que é isso? Aqui. Você não ir em Tomazina, que era 20 horas. Só que era um salário bem ruimzinho, assim. Era a cidadezinha que fica lá no norte Pioneiro. Isolada de tudo. Não, obrigado. A Bárbara estava em. Como é que chama aquela cidade do jogador? Todo mundo pode ver? Isso. Chapecó. Ela tava lá? Tá bom? Ela saiu. Prefeitura? Prefeitura. Ela trabalhava 6 horas de aula. Ela só saiu de lá por conta da família que mora aqui na Marinha. Com uma pessoa que. Aí compensa. Eu queria passar. Esse negócio de salário de auxílio administrativo não tá bem, não. Que não é Florianópolis, é cidade de Chapecó. É pouco, né? Fazer. Nossa, quantas páginas tem essa aula?
falando sobre iniciações, se é curvas. Pois é. Aqui, que é um lugar que você tem janela de todos os lados. Pois é. Que é um lugar que eu gostaria de trabalhar, tipo, se eu tivesse ficando lá, Pois é, faz sentido. tá vendo que não é necessário um arquiteto no lugar? Será que alguém está assistindo a estação pela internet? Ah, Ao tá. vivo? O prefeito de Florianópolis deve estar assistindo. Assiste. Não, tá acabando a bateria desse lugar. Gravações. As próximas. Dá uma iniciação mais verdadeira aqui, que a gente usa aqui. Não sei, a gente vai ver aqui. Thiago. Mas, Eu não terminei, não. não. Ó, o horário tá errado. Pode riscar aqui. Pode riscar os 14 tudo. Hoje é dia 4 já? Todo mundo confunde. Apareceu a nossa. Ainda tem isso que sou observador. Tá querendo dar uma base também? Tô. Tudo. O que você achou, João? Tinha uma Alphamec aqui, R$900, mas não sei se é boa. Qual? Eu não entendo de bicicleta. No meu tempo de jovem, nossa bicicleta era
essa marca era boa, mas eu não sei o que tem dentro dela. Então, eu dei uma Caloi também. Tem um calor bem legal lá no Rio. Tá por R$1.087. Qual que é essa O calor era 29. Mas eu tava analisando o que tinha nela. Foi muito modelo. Aí lá como eu tô visualizando, eu tava, não sei ver, tudo que Shimano, essas coisas. Então, ele disse que tem, eu estava aprendendo um pouco mais conversando com os caras, falando que, apesar de ser kit Shimano, tem vários níveis, né? De Tem kit os Shimano. níveis baratinhos, é igual o celular da Samsung, tem os níveis top. Aí eu achei que tava mais fácil, o negócio. Hoje em dia tá muito difícil de comprar. Não tem nada. Por isso que eu fico sofrendo, às vezes, e eu tenho medo de comprar pela internet, eu não sei, porque eles escrevem kit Shimano, beleza. Qual? Com medo de comprar porcaria. Isso, por favor, confiram os valores aí. Até confere aí com esse daqui, ó, que às vezes já aconteceu de daqui falar errado. O da Magnus 122.958. Da Préstimo 120, 763 e 73. Da Félix 125, 22307. E da Fernando Stroich 74 mil. Ele escreveu 74. Significa lote 1. Só tem esse lote. Só lote 1. É que tem licitação que tem lotes separados. Tem lote 1, 2, 3. Seria um lote. Essa é só um. É todo. Aqui. Todo objeto que vai ser contratado. Ele vem assim, ó, no edital. O lote 1, aí onde é, o que está contratando lá e tal, e aqui a descrição do serviço. Às vezes tem dois, por exemplo, Às vezes projeto. acontece assim de... Não, projeto e obra a gente não pode listar junto. Por exemplo, da calçada, a gente faz calçada e alambrado, porque geralmente é a mesma empresa, não é a mesma que faz calçada que executa alambrado. Aí faz lotes separados. A gente já fez também projeto de lotes separados de acessibilidade. Da empresa várias pegar... escolas, por exemplo? Em várias escolas. Como é pouca coisa que tinha que readequar, daí a gente juntava umas 3 em cada lote. E daí fez lote separado também. Nesse sentido. Mas não que a empresa não possa participar de todos os lotes se ela tiver capacidade para tudo. Ela pode ou não participar. Cada lote tem um valor. Um máximo, valor máximo, né? Me diga uma coisa. Aqui no aberto prazo de 5 dias úteis para possíveis interposições de recurso da decisão, esses 5 dias úteis são contados a partir de quando? No dia posterior que a empresa recebe por e-mail. Sempre todos os prazos jurídicos são contados assim. Você tira o primeiro, exclui o primeiro e inclui o último. Então, por exemplo, a empresa recebeu a notificação hoje dessa ata. Começa a contar o prazo a partir de amanhã.
E isso no edital também está escrito. Esse prazo é estabelecido em lei, 5 dias úteis de recurso. É 5 dias úteis a partir da notificação. Isso é um entendimento geral jurídico, assim, que é contado dessa forma. Daí a gente conta assim. Exclui o primeiro e inclui o último. Então, vou pomerindo. Então, Depois de assinada a ata, aí eu vou passar tudo ali para ele vai mandar para as empresas a ata e vai começar o prazo de recurso. amanhã. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Bom divertimento aí. Valeu. O William só com L, né? Verdade. Bem comum. Toda vez eu escrevo errado, também nos parece isso. Eu lembro. Sim. Você vai fazer comissão lá. Vou. Você Deixa eu tá levar lá você pra vai ele. pegar os arquivos. Não, só vou treinar. Eu tenho que chegar até as 4 na 15ª regional. Imagina.